dor abdominal. Acho que todo mundo na vida já sentiu pelo menos uma vez alguma dor. Só que a maioria das vezes essa dor não precisa ser investigada, não é nada mais sério, mas tem situações que a gente precisa sim saber o que está causando e tem alguns sintomas que são sintomas de alerta que a gente tem que consultar, inclusive na urgência. Então vamos dar uma olhada nas principais causas de dor abdominal e quais são esses sintomas que você tem que ficar atento. Vamos lá? Vamos dar uma olhada nisso? Marcelo Werneck, sou coloproctologista em São Paulo e Belo Horizonte. Se é a sua primeira vez aqui, lembra de se inscrever no canal e curte o vídeo, não custa nada e vocês me ajudam a fazer mais vídeos para vocês. Antes de começar, eu queria te chamar para conhecer o meu curso que se chama Intestino Saudável. O link está aqui na descrição do vídeo. É um curso que eu falo da saúde intestinal influenciando a saúde como um todo, que a saúde deve começar pela saúde intestinal, não tem como ter saúde como um todo se o intestino não estiver saudável. Se você fizer inscrição e não gostar, pode devolver em até 7 dias, mas eu sei que você vai gostar. Vamos lá, vamos entender esse assunto da dor abdominal. As dores podem se manifestar de várias formas, tem vários padrões. Nós temos dor aguda, nós temos dor crônica, dor recorrente, dor incólica e a dor constante. E cada uma dessas manifestações vai dar uma dica para a gente do que pode estar causando a dor. A dor a gente tem que dividir em algumas categorias. Nós temos a dor visceral, nós temos a dor somática e a dor referida. O que isso quer dizer? Dor visceral vai ser aquela dor que se manifesta nas vísceras ou no peritônio visceral. O que isso faz de diferença? A diferença é a seguinte, gente, as dores viscerais, elas são em geral mal localizadas pelo tipo de inervação que as vísceras têm. Então uma dor causada, por exemplo, no intestino, ela pode se manifestar de forma muito vaga, difícil de definir a localização. É muito diferente daquela dor, por exemplo, quando a gente dá um beliscão na pele. Aquela dor, ela é bem precisa, bem localizada, que é o tipo de dor somática. Então nós temos o peritônio visceral, que é uma camada que envolve as vísceras, e nós temos o peritônio parietal, que vai envolver a cavidade abdominal. Então nós temos uma camadinha em volta dos órgãos e uma camadinha em volta da parede abdominal, formando uma cavidade ali dentro. E essa camada do peritônio parietal, ela já tem aquela localização. Quando a gente aperta um lugar, quando a gente corta, quando a gente puxa, a gente sente bem naquele local. Então, a dor que se manifesta nos órgãos, ela é mal definida, a gente não consegue localizar bem. Já a dor dessa região da parede abdominal, do peritônio parietal, a gente localiza bem. Que diferença que isso faz? Faz grande diferença. Por exemplo, quando a gente tem uma infecção, uma apendicite, a gente vai ter uma infecção no apêndice, essa dor começa mal localizada. Muitas vezes a dor vai se manifestar na região chamada de epigástrio, aquela região que todo mundo refere ali como a boca do estômago. Depois, à medida que essa infecção vai ficando mais grave, começa a irritar essa outra camada do peritônio parietal. Então a dor começa a se localizar na região onde o apêndice fica, que seria lá embaixo do lado direito, na fossa ilíaca direita. Tá vendo como que faz diferença pra gente? A gente vai entender pela evolução do quadro onde que o problema está acontecendo. Além disso, nós temos um outro tipo de dor, que é a dor referida. O que isso quer dizer? Dor referida seria aquela dor que a pessoa vai referir em um lugar, mas o problema não está ali. Quer ver um exemplo? Você já ouviu falar de pessoa que tem um infarto e a dor manifesta no ombro? O coração não está aqui, mas vai referir a dor naquele lugar. A mesma coisa pode acontecer na região abdominal. Às vezes o problema não está ali, por exemplo, como eu falei, num infarto, e a pessoa manifesta como dor abdominal. Então, esse tipo de dor, o problema não está no local da dor, e sim em uma outra região, sendo uma dor referida. Então, nós vimos aí ó, que nós temos 3 tipos de dor. A dor visceral, seria aquela dor nos órgãos abdominais, que é mal definida. Nós temos a dor somática, que é aquela dor mais bem definida em termos de localização. E nós temos a dor referida, que não está ali o problema, está em outra região, mas refere lá. Nossa, mas essa mega explicação de anatomia aí, para que isso, né, gente? Porque isso vai ajudar a gente a entender onde está o problema, o que está causando e como que nós vamos tratar. Então vamos lá, vamos falar das causas de dor abdominal. Vamos começar com as causas viscerais, né? Os problemas estão no intestino, o problema pode estar no fígado, no baço, no pâncreas. Vamos falar nas causas dessas dores então. A primeira causa de dor visceral, gente, seria o quê? Excesso de gases, né? Acho que todo mundo já teve em algum momento alguma alimentação que levou a uma fermentação maior ali, produziu mais gás e isso distende o intestino. Isso, gente, dá muita dor. Teve vários casos que eu já vi de dor causada por gases que a gente pensa até numa possibilidade de cirurgia, de tanta dor que a pessoa sente. Por que isso?
Porque o nosso intestino, como eu falei, ele tem um tipo de inervação que está mais relacionado à distensão do que a um corte ou uma queimadura, por exemplo. Se a gente for lá no intestino e fizer um corte com a pessoa acordada, a pessoa não vai sentir dor. Mas se a gente distende, puxa o intestino, aí sim causa muita dor. E é isso que os gases fazem. Distendem o intestino e vão gerar um estímulo de dor. Esse estímulo de dor pode ser mais ou menos intenso, dependendo da própria pessoa. Tem pessoas que têm aquele quadro chamado de síndrome de intestino irritável, que tem uma hipersensibilidade visceral. Ou seja, quando tem distensão, seja por fezes ou por gases, essa pessoa vai sentir mais dor do que as outras, uma dor muito intensa. Então, só nisso aí nós já vimos duas causas de dor, né? Nós temos os gases e nós temos a síndrome de intestino irritável, que tem essa hipersensibilidade intestinal. Fora isso, a constipação intestinal também pode levar a esse quadro. Como eu falei, a distensão do intestino vai levar à dor. Então, uma pessoa que tem, às vezes, um bloqueio social aí para evacuar, às vezes vai viajar com a turma ali, fica 2, 3 dias sem evacuar, está acostumado a ir ao banheiro todos os dias, o que vai acontecer? Vai ter uma distensão intestinal, isso começa a gerar dor. E às vezes uma dor mal localizada, uma hora está numa parte do abdômen, outra hora está em outra região. Por quê? Porque o intestino tem essa sensibilidade que eu falei que não localiza tão bem. Fora isso, mais de uma parte do intestino pode estar distendida pelas fezes, pelos gases, então levando a um quadro de dor em mais de uma região. Quer saber uma outra causa de dor abdominal? Estresse e ansiedade. Gente, isso a gente tem que tomar muito cuidado, né? Quantas vezes eu já não ouvi pessoas falando, isso é coisa da sua cabeça, não tem nada, e tem um problema mais sério. O estresse e a ansiedade, em geral, não vão causar diretamente dor abdominal, mas vão piorar qualquer sintoma, qualquer percepção, que a princípio poderia não ser dolorosa, mas começa a sentir dor mesmo, e a pessoa vai ficando ansiosa, mais estressada, e só piora o quadro. Então, essa pode ser uma das causas. Agora, vamos falar de outros quadros que têm a ver, muitas vezes, com inflamação. Você já ouviu falar de ites, né, gente? Apendicite, gastrite, pancreatite, hepatite. O que é essa ite? Ite significa inflamação. Essa inflamação pode estar ou não associada a uma infecção. Por exemplo, a gastrite pode estar associada a uma infecção por uma bactéria chamada H. pylori ou Helicobacter pylori, mas pode também não estar associada. Por exemplo, pessoas que usam anti-inflamatórios, as pessoas que ingerem muita bebida alcoólica, estão muito estressadas, tudo isso pode levar a uma inflamação sem ter bactéria. Uma inflamação que está associada a uma infecção bacteriana seria a apendicite. Então, a apendicite tem inflamação e tem infecção também. Uma outra seria a diverticulite. Ali tem uma inflamação de divertículos do intestino, mas associada a uma infecção local. Esses quadros que têm ite, então nós sabemos que tem inflamação. Nos casos que tem infecção também, em geral, nós temos que entrar com um antibiótico e alguns casos são até cirúrgicos. Então é aqui que vem aqueles sintomas de alerta que eu falei lá no início. Quando que a gente tem que preocupar com uma dor abdominal? Quando essa dor abdominal ela está em padrão de piora, ela tem uma evolução aguda, então a pessoa começa com uma dor e essa dor vai piorando. Aquelas dores que vão se localizando num período. Por exemplo, a pessoa está com a dor difusa e ela começa a localizar do lado direito, do lado esquerdo. Isso é sinal de quê? De que está irritando aquela outra camada do peritônio, ou seja, a infecção ali está piorando. Fora isso, quando a pessoa começa a ter outros sintomas em outras regiões, por exemplo, começa com um quadro de prostração, só quer ficar deitada, não quer levantar, aquela adinamia, porque o nosso organismo começa a querer combater aquilo ali e a pessoa vai ficando cada vez mais quieta, se protegendo. Além disso, perda de apetite. A pessoa não quer se alimentar, ou o intestino começa a ficar diferente, começa a parar, ou em alguns casos ter diarreia. São sintomas de que aquela infecção ela está alterando a movimentação intestinal ou está irritando o intestino, causando um quadro de diarreia. Fora isso, aquela pessoa começa a ficar com os olhos fundos, você vê que está com aquela aparência de pessoa doente. Fora isso, febre, calafrios, que são sinais de que está caindo bactéria na corrente sanguínea, que o nosso organismo está mobilizando ali para combater uma infecção e começa a aumentar a temperatura, começa a ter esses calafrios que seria uma bacteremia, essa queda de bactérias ali na corrente sanguínea, levando aqueles tremores também. Todos esses são sintomas de alerta, de que tem que ser avaliado isso aí na urgência e pode ser até um quadro cirúrgico. Uma outra coisa que muitas vezes acontece nesses quadros de infecções que vão piorando é a pessoa querer ficar naquela posição que a gente chama de posição antálgica. Ela percebe uma posição que se ela ficar quietinha, paradinha ali,
ela não vai sentir dor. E muitas vezes essas infecções que vão piorando, quando a gente palpa o abdômen e tira a mão, a pessoa sente uma dor muito intensa. Esse sinal a gente chama de descompressão dolorosa, é um sinal de irritação peritoneal. Fora isso, um sintoma importante seria o abdômen em tábua, né? O abdômen fica totalmente contraído, duro, porque está tendo uma irritação do peritônio e levando a contração muscular ali. Então esses são sintomas que a gente tem que ficar alerta, são sintomas de urgência, tem que procurar atendimento de urgência. Quais outros quadros podem causar dor abdominal? Tem vários, gente. Nós temos aí as cólicas renais, por exemplo, né? Cálculos renais podem levar a dor abdominal, podem levar a dor localizada mais na região posterior também, mas quando eles migram, passando pela região do ureter, muitas vezes essa dor vai migrar para o abdômen, às vezes até a região de testículo, grandes lábios nas mulheres. Nós temos nas mulheres também a dismenorreia, também conhecido como cólicas menstruais, né? Então são causas de dor abdominal. Nós temos também as gastroenterites agudas, que são aquelas dores relacionadas às infecções virais ou bacterianas do intestino, que muitas vezes podem se manifestar com diarreias e vômitos. Outra causa de dor abdominal: infecção urinária. Essa é mais comum nas mulheres, até pela formação anatômica ali, a uretra nas mulheres é mais curta, levando a um risco maior de infecção urinária, mas pode acontecer também nos homens. As dores associadas à infecção urinária muitas vezes vão se manifestar associado também aos sintomas urinários. Muitas vezes aquela urgência para urinar, a sensação de que a bexiga ficou menor, tem que ir toda hora parece que a bexiga está cheia. Além disso, um quadro de ardência ao urinar também pode acontecer nas infecções urinárias. Que é mais causas de dores abdominais? Nós temos as hepatites. Hepatites nós temos as agudas e nós temos as crônicas. E elas podem ser virais, podem ser até medicamentosas. Dores do fígado normalmente vão manifestar nessa região superior, mas como eu falei, elas podem ser difusas. Uma outra causa de dor pode ser pancreatite, que é um outro quadro que pode ser agudo ou crônico. A pancreatite aguda, normalmente ela vai manifestar nesse andar superior do abdômen, mas pode também manifestar em outras regiões. Além disso, nós temos as úlceras. Úlceras gástricas, úlceras duodenais, elas em geral vão manifestar de uma forma mais difusa, mal localizada. Elas têm uma melhora normalmente depois que a pessoa se alimenta, porque chega o alimento e aquela região fica protegida daquele conteúdo ácido ali. Mas quando a pessoa está em jejum, normalmente vai ter mais dor. E as úlceras, elas podem inclusive perfurar o intestino. Quando as úlceras perfuram, levam a uma irritação daquele outro peritônio que eu falei. E no caso, né, como vai ser uma perfuração livre, essa dor pode ser difusa no abdômen. Esse é um quadro muito sério, a pessoa piora muito rapidamente. Então, num período aí de 12 horas, a pessoa vai de estar normal até estar muito prostrada naquele quadro que eu falei de toxemia. Agora, e câncer? Aposto que você pensou nisso aí como causa de dor abdominal, não é mesmo? Os cânceres podem ou não causar dor. O câncer de intestino, por exemplo, muitas vezes ele não causa dor nenhuma, porque ele é muitas vezes pequeno, ocupando uma pequena parte da parede intestinal, então não leva a quadros de dor. Mas, à medida que cresce, pode levar a quadros de obstrução do intestino. Aí, nesses casos, sim, o câncer de intestino começa a causar dor. Normalmente começa com aquela dor tipo cólica. Por quê? O intestino está tentando passar por um segmento estreitado, chega ali, não consegue, tem que ficar fazendo força. E essas contrações vão aumentar a pressão dentro do intestino, levando a quadros de dor em cólica. Cânceres de outras regiões também podem causar dor, mas podem causar outros sintomas também. Por exemplo, o câncer de estômago pode causar dor, o câncer de esôfago pode dificultar a descida dos alimentos, pode causar dor também. Câncer de pâncreas, ele pode causar aquela icterícia que eu falei num outro vídeo, que a pessoa vai ficando amarela, mas pode causar dor à medida que ele vai crescendo ali naquela região e infiltrando estruturas. Agora, as dores de câncer, então, normalmente elas vão ser uma dor daquele tipo que eu falei, crônica, recorrente. Nossa, falei demais, né? Vamos tentar então recapitular. Nós temos 3 tipos de estímulos de dor, que seriam as dores viscerais, as dores somáticas e as dores referidas. O tempo de evolução da dor vai fazer muita diferença para a gente saber se é um quadro agudo ou um quadro crônico. Naqueles quadros de inflamação e infecção, normalmente vai ter uma evolução relativamente rápida, em períodos de horas ou dias, e uma tendência de piora se não for tratada. As dores de câncer, por exemplo, normalmente vão ser as dores mais crônicas ao longo do tempo e recorrente. Os sintomas associados são muito importantes. Naquelas dores agudas, a gente tem que ficar de olho naqueles sintomas de alerta, e nas dores crônicas também tem alguns sintomas de alerta que a gente tem que ficar de olho. Naquele vídeo que eu falei, será que eu estou com câncer? Eu falo de vários deles. Entre eles, essa dor que vai recorrendo e piorando, perda de peso, alteração da cor,
anemia, quadros de alteração do ritmo intestinal, tudo isso são sintomas de alerta nessas dores crônicas. É isso aí, gente. Então foram trocentas causas de dor abdominal, nós vimos aí quais são as causas e por que elas se manifestam daquelas formas ali. Se você gostou desse tipo de conteúdo, acessa meu site, lá toda semana eu posto conteúdos de qualidade para vocês, que são textos sobre saúde intestinal geral. Fora isso, eu tenho um curso que se chama Intestino Saudável, o link está aqui na descrição. Lá é um curso que eu falo da relação do intestino com o corpo como um todo. Saúde de verdade começa pelo intestino. E você pode me seguir lá no Instagram. O Instagram está crescendo com a participação de vocês. Eu tento sempre que possível fazer umas caixinhas de perguntas que eu respondo as perguntas de vocês nos stories. Um grande abraço, vejo vocês logo logo.